E vamos então passar para a nossa última apresentação no período da manhã, que é a atuação da Comissão de Habitação Social do CREA, onde o representante do CREA, engenheiro civil Estevão Roberto Ramos, vai fazer a apresentação. Ribeiro, desculpe. Ribeiro, ele também está representando o nosso presidente do CREA. O Estevão Roberto Ribeiro, engenheiro civil, possui mestrado em Educação pelo Centro de Ciências da Educação e doutorado em Didática das Ciências pela Universidade de Lisboa, professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em estruturas, atuando principalmente nos seguintes temas: educação à distância, tecnologia de comunicação e informação, representante do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Santa Catarina, no CREA Santa Catarina. Por gentileza. Eu posso fazer daqui? Fique à vontade. Tá, obrigado. Fique à vontade. Eu só queria uma orientação de como passa os slides. É aqui, daquele jeito, né? Não é diferente dos outros, né? Pode ir. Ah, é o contrário? Aí o senhor só volta para casa, tá? Tá bom. Boa tarde. Bom dia. Eu não consigo ver a imagem, mas eu consigo ver aqui embaixo. Tá. Então, bem, gente, a minha palestra já foi pulverizada nas palestras anteriores, mas eu fui bem informado, bem orientado pelo professor Roberto, de que eu teria que ser muito pontual sobre o CREA e sobre a Comissão de Habitação que o CREA está representando. Então, para isso, apresentei um slide para servir de colinha para mim, e o primeiro slide eu gostaria de falar sobre a criação da nossa Comissão de Habitação, porque, diga-se de passagem, é o único CREA do Brasil que tem essa comissão. Ela foi fundada, aliás, aprovada pela plenária em 24 de 1 de 2019. E o orgulho nosso é que ela, como é a única, ela está sendo modelo para as outras e até mesmo para o CONFIA. Então, eu vou tentar ser bem sintético, porque muitos assuntos meus já foi explorado pelo Irani, pela arquiteta que me antecedeu e pela anterior. Qual era o objetivo dessa nossa comissão? Era exatamente de trabalhar em cima da qualificação. Um dos objetivos era a qualificação da moradia. O segundo objetivo seria o intercâmbio entre as várias instituições que trabalham esse tema, mas não conseguem se reunir. Então, a Câmara Municipal, a Universidade, a Caixa Econômica, a nossa SCE, o SENGE, o CREA, o CAU, o Ministério Público e, por fim, a Ordem dos Advogados, que também, como nós sabemos, a habitação de interesse social não é uma disciplina, ela engloba uma série de disciplinas, que vai desde o direito, a sociologia, a engenharia e a arquitetura. Então, são várias instituições, vários conteúdos que são trabalhados nisso aí. O terceiro objetivo é promover uma reflexão entre os profissionais, porque quando se fala em habitação de interesse social, dá a impressão que é coisa que não deve ser tratada por determinada classe. E a nossa classe de engenharia tem que ter sentido a discussão desse assunto. Mesmo porque nós estamos propondo, através do CREA, e hoje fiquei feliz quando, se eu não me engano, foi a arquiteta anterior que falou que nós deveríamos tratar uma disciplina na universidade desse assunto. Tá certo? Então, um dos nossos objetivos é essa reflexão conosco mesmo. E isso está sendo feito bastante na Câmara de Engenharia Civil do CREA. E, por último, tratar de medidas que promovam essa invasão inacerbada que está acontecendo em todo o Brasil. Então, nós temos que promover essas medidas inibidoras, tá certo? E talvez com a regularização fundiária, através do trabalho muito bem feito que está sendo feito pelo CAU, e aqui eu quero elogiar sobremaneira esse programa da ATES de vocês, eu sou fã desse programa, eu acho que para mim é fundamental esse programa de ATES, tá?
que me leve lá para o pessoal do CREA, o Antônio e a Patrícia, essa admiração que eu tenho pelo CAL por esse programa. Nós não combinamos, se vocês observarem, nós engenheiros e arquitetos temos que trabalhar também levando em consideração toda a nossa técnica, o nosso conhecimento, mas em compensação também a legislação pertinente. E todos nós fizemos aqui a linha do tempo da legislação. Então, vou ser bem rápido. Em 2088, nós temos que respeitar a Constituição Nacional, nós temos o Estatuto da Cidade de 2001, nós temos o Sistema Nacional de Habitação em 2005, assistência técnica gratuita, ATS, que da minha admiração, em 2008, depois nós temos a regularização fundiária urbana e rural, que é a nossa famosa REURB, 2017, e por último, 2021, o programa Minha Casa, aliás, a Casa Verde e Amarela. Eu gostaria aqui de chamar a atenção para um marco interessante, que até botei aí meio que de uma forma mais visível, que é o marco territorial da REURB, que seja, que de um dia, tudo que foi feito e foi considerado de 2000, do dia 22 de 12 de 2016 para trás, poderá ser incluído na lei da REURB. Quais são as ações da minha comissão, da Comissão de Habitação de Interesse Social do CREA, atualmente? Então, nós temos uma atuação bastante forte na Câmara Municipal de Florianópolis. Basta que a Câmara Municipal de Florianópolis fez um seminário sobre REURB, onde eu participei. Ela está com uma lei, também o Executivo mandou, talvez por pressão, uma lei para ser aprovada na Câmara Municipal. Eu penso, não sei se eu sou isolado, mas eu penso que o que está escrito já sobre REURB já dá para trabalhar bastante, não precisaria mais leis, mas tudo bem, vamos apoiar essa lei para ajudar. Então, na Câmara Municipal saiu o seminário REURB e a Comissão Especial de REURB que nós estamos trabalhando. E ainda eu participo também, e quem participava antes de mim era o Irani, no Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, e a minha tristeza é que a lei de REURB não foi para lá para ser discutida ainda. Então, nós temos que dar um apuro, porque se no Conselho não discutir a URB, como é que a Câmara já está trabalhando com a URB? São umas incoerências de gestão que a gente não percebe. E no CONFIA, eu atuo naquela Comissão de Habitação de Interesse Social, que é uma comissão de todo o Brasil. Essa comissão surgiu o nosso acordo de cooperação técnica, que já foi falado também, que é uma parceria do CONFIA, do CAL e do Ministério de Desenvolvimento Regional, que através da Secretaria Nacional de Habitação. Então, esse trabalho que nós temos feito bastante ultimamente. E qual é o objetivo dessa comissão? O objetivo é tratar a REURB, tá? Fazer uma divulgação e preparar os nossos engenheiros para a REURB, a melhoria habitacional, que eu acho que falar em habitação, sem falar em melhoria habitacional, não tem nenhum sentido. E, por último, copiando aqui a nossa ATS. Eu penso assim, o meu sonho é chegar nessa próxima gestão aonde vocês já estão, os arquitetos, sobre a ATS. Que a ATS, na realidade, é uma sigla que muita gente não conhece ainda. É Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. E é muito interessante que todo mundo pensa que a ATS é um gasto, e muito pelo contrário. Na hora que a gente coloca um engenheiro para trabalhar numa determinada cidade, ou um arquiteto, e depois o prefeito precisa tirar porque venceu o prazo dele, eles, não dá de tirar. Então, contrata. Tá? Então, a grande sacada que eu acho da ATS é essa, de colocar o profissional lá, e aí todo mundo que conhece o bom não quer o ruim. Então, acaba contratando o engenheiro. Houve no CONFIA, o Eduardo Irani já falou de manhã, no CONFIA houve uma mudança muito radical dos conselheiros, aliás, todo ano, de 3 em 3 anos, essa mudança, e aí toda aquela continuidade passa a deixar de ter,
Por exemplo, quando eu entrei no CREA, o presidente me chamou e disse, ô engenheiro, eu quero que o senhor vá para o Confia. Eu disse, mas não temos lá um já, tem o Irani, mas eu quero trocar. Eu disse, não, tem que deixar o Irani, mas como é que o senhor vai trocar um cara que já está lá há 3 anos trabalhando nesse assunto? Deixa o Irani lá. E o senhor vai trabalhar onde? Eu vou ficar aqui no Conselho Municipal. Fui para o Conselho Municipal sem problema nenhum, e o Irani continuou fazendo uma participação fantástica como ele estava fazendo. Então, eu vejo assim que na gestão pública, essa descontinuidade, essa mobilidade de gestores causa um trauma para nós danado. Só para vocês terem ideia, nós tínhamos marcado para a semana passada, a semana retrasada, um encontro geral de todos do Confia, do CAU e do Ministério. Trocou o pessoal do Ministério, trocou tudo, suspende tudo, reunião suspensa. Nós com assunto em pauta já para discutir, então fica assim, eu sou muito contrário a essa mudança de gestores. Vamos para o próximo. Falando nessa mudança, nós tivemos lá no próprio Confia, nessa nova comissão, gente diferente que nunca tinha visto falar em REURB, nunca tinha visto falar em ATS, nunca tive visto falar nesse tipo de assunto. Então, nós tivemos que fazer uma capacitação e o prazer nosso foi que todos esse pessoal que foi fazer essa capacitação é gente aqui de Santa Catarina, são pessoas aqui do estado, é o nosso promotor Paulo Locatelli, o Eduardo, o Marcelo Leão. O Marcelo Leão são 2 especialistas nessa área, uma na área de jurídico, outra mais na área técnica. O Antônio, nosso Antônio Couto do Coisa, fantástico, fala muito bem sobre isso. E a Vânia Búrigo também. Então foram os 4 palestrantes que nós levamos lá para o Confia e eles fizeram um trabalho fantástico com relação à capacitação da comissão, para daí nós podemos ir para frente com relação a... Saiu fora. Sem sinal. Vai voltar? Pô, minha palestra está tão grande assim que cortou o sinal que... Eu estou tentando falar um pouco mais rápido do que falo, mas... Tá, voltou. Voltou. Mas mesmo assim, eu ia sem a colinha mesmo. Vamos lá. Bota lá embaixo. Isso. Pronto. Posso tocar? Eu não consigo mudar para o próximo slide. Tu consegue mudar aí? Só para que eu falar ter sentido com o que está sendo passado. Achei interessante, existe uma discussão muito grande na engenharia, que é a engenharia está sendo... Pode passar? Só complementando, a engenharia está sendo tratada, levada hoje pela judicialização. E hoje o grande problema da REURB está em que uns promotores acham uma coisa e outros promotores acham outra. Então, o que é que nós estamos fazendo? Levando os promotores para discussão. O que é que vocês querem isso? Então, vamos fazer isso. Qual é o fluxo de trabalho nosso lá em Brasília e aqui em Santa Catarina? Da nossa comissão, nós levamos todos os subsídios para a Secretaria Nacional da Habitação, da Secretaria traz para a comissão passa para o Confia, todo mês nós temos reunião nos dois, no Confia e na Secretaria. Esse é o fluxo que funciona as nossas informações. As próximas etapas quais são? Nós temos como objetivo de trabalho no Confia esse ano de que esse programa vá para a rua, seja divulgado e que nós possamos capacitar os engenheiros do Brasil todo para esse programa. Então, são as 2 próximas etapas. A semana que vem eu estaria novamente em Brasília, tentando aprovar o plano de capacitação e o plano de divulgação. A maioria de todos desse trabalho sai de Santa Catarina, porque a nossa turma tanto o CREA como o CAU está na frente, né? Felizmente, nessa área nós estamos na frente.
E, por último, as conclusões. As conclusões da minha parte é o seguinte: eu penso que nós de Santa Catarina vamos conseguir cumprir todas as metas que nós fizemos no nosso plano de trabalho lá em Brasília. Uma outra conclusão, que já foi falado, é a dificuldade de gestão do programa. Existe muita mudança de gestores e isso causa uma tragédia para um programa que deveria ser contínuo. E, por último, e nem por isso menos importante, aliás, eu acho o mais importante, é o que nós temos de falta de recurso, tanto recurso humano quanto recurso financeiro. E aí eu vejo que muitas prefeituras dizem assim, mas eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. Quando a gente vê, está fazendo, está mostrando, mas não está fazendo nada na prática. Vamos dar um exemplo bem aqui de Florianópolis. Houve uma lei na Câmara de Vereadores de deixar um percentual maior para essa área. Não foi aprovado. Se não foi aprovado é porque a gestão atual não quer que trabalhe nisso aí. Ela vai ficar sempre falando, dizendo. Até eu ia hoje perguntar para a arquiteta o que é que eles têm para o ano que vem efetivamente de prático. Porque, na realidade, é só discurso. Porque não tem um tostão, um centavo disponível para essa área. Então, como é que nós vamos fazer? Então, devia ter, inclusive, eu penso um plano de financeiro para que possa render esses programas, senão não tem como fazer. Então, botar no orçamento. Se não tem orçamento, não quiseram botar esse ano numa lei lá, eu pensei em botar 0,085% da arrecadação. O que é 0,085%? 8 por 1000. Pelo menos para colocar engenheiro, colocar arquiteto no programa. Não teve, não aprovaram. E eu penso assim, que aqui nós engenheiros, e aqui eu vejo os engenheiros meus bem, como diz o pessoal de Portugal, eu fiz doutorado lá, então o pessoal de Portugal assim, toda vida que tiver pouca gente, somos poucos, mas somos bons. Nunca desconfie de pouca gente, pelo menos ficar os melhores. E aí tu estás falando dos melhores. Somos poucos, mas somos bons. Então, assim, uma das coisas que nós temos que passar a discutir, Roberto, e não é o foco hoje, a representatividade da engenharia no mundo político. Por quê? Porque não adianta tu ter a técnica se quem decide é o político. Então, nós temos que pensar seriamente nisso. Eu fiquei envergonhado quando eu fui fazer a representação junto com o Ministério Público, onde o cara que estava apresentando para nós as patologias do concreto, as patologias disso aqui, as patologias daquilo lá, porque a estrutura não sei o quê, era formado em educação física, com todo o respeito que eu tenho pela educação física. Com todo o respeito que eu tenho 2 irmãs formadas em educação física. Mas quem é que tinha que estar lá? Um engenheiro ou um arquiteto, no mínimo, engenheiro ou arquiteto, não da área. Então, eu penso que nós, engenheiros, temos que deixar um pouco de lado só a técnica, e se nós queremos resolver algum problema do Brasil, nós temos que dar um pulinho, botar outra perna no lado político. Obrigado por me escutarem até essa hora, todo mundo deve estar com fome, e eu estou fazendo o que posso para o bem da engenharia catarinense. Obrigado.